nesta noite. Senhor, meu Deus e Pai, no nome de Jesus, eu coloco na Tua presença, Senhor, a vida da Thaís. Ó Pai, eu creio, Senhor, que o Senhor fará grandes coisas, o Senhor falará através dela, Pai. E as vidas que aqui estão se encherão mais de Ti, Pai. Por isso nós derramamos sobre ela uma unção. Ó Pai, a unção que está sobre a minha vida, eu transfiro sobre a vida da minha filha agora, Pai. E que ela possa ser esse canal do Teu fluir. Surrica banana choro banana serre banana co surri banana chere banana choro cotolobas. Receba este óleo fresco do Espírito Santo sobre a tua vida, em nome de Jesus. Amém. Gente, esperam aí um momento, fiquem todos em pé. Eu não sei como você chegou aqui, eu não sei como está seu coração, mas nessa tarde nós vamos convidar o Espírito Santo. Ele é bem-vindo neste local. Ele é a pessoa, a divindade que nós vamos adorar e glorificar nessa tarde. E eu quero que Ele seja o centro, o principal. E nós vamos fechar os nossos olhos. Aqueles que oram em línguas vão orar em línguas. Aqueles que não oram ainda vão falar: Espírito Santo, seja bem-vindo. Espírito Santo, vamos contemplar a santidade dEle. Comece agora no seu lugar. Não pare, não tenha medo, não fica paralisado. Você está guerreando nessa tarde. Nessa tarde você está lutando pela sua vida, pelo seu destino, pela sua história. E você não pode ficar calado. Convide o Espírito Santo. Espírito Santo, seja bem-vindo neste local. Espírito Santo, nós te convidamos agora, Pai, em nome do Senhor Jesus. Surrebalala barracanava sherrebalala barrabalala shu sherrecanava surri camana sorone palas surricata la baconna baralava she repanaba cuni rini baraba shorobalas repanaba comana shu surricata la barracana surrebalala she sorobala serebalala surricampa la she retene camana shorobalala she Suri kedika na balaba komanas. Surebele balala bashu. Suri kedika na balaba so. Romanas. Rogonosho robalala balala bashe. Ria, vem. Santo Espírito, rogomanas. Vem, che. Preenche os corações dessa noite. Recho rica amada balabacô. Rica nebalas. Sopra. Sopra, Rei chorovanas, chorogodon revalas, Suresh, tu és bem-vindo, Rei chorogonobalas, Surike nika nabalas, Shurika nabalabalabasho, Sorononobaras, Shirikene, Shurush. Espírito Santo, nós te agradecemos. Pai, agora eu te peço, abre cada mente agora os seus corações para ouvir aquilo que o Senhor tem para fazer. E Senhor Jesus, faça o que o Senhor tiver que fazer. Seja bem-vindo, Espírito Santo, neste local. Muito obrigada, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar. Nessa tarde, eu falei: Espírito Santo, o que você quer que eu fale? E eu já tinha algo pronto para falar, né, quando chegasse a minha vez. Só que o Espírito Santo falou: você não vai falar nada que está pronto, nada que é fácil. Você vai falar sobre você, sobre a Thaís. Então, nessa tarde, eu quero falar sobre a Thaís. Sobre que a Thaís estava vivendo o ano de 2023, finalzinho. Que todo mundo falava que eu tinha tudo, né? Que eu tenho tudo, que eu sou perfeita. E eu olhava para mim e falava: cara, eu não sou perfeita. E eu estava vivendo uma fase muito difícil da minha vida. Na área sentimental e na área profissional. E eu falava: Senhor, eu entreguei tudo que eu tenho. Há 5 anos
eu deixei tudo na tua presença. A minha área sentimental, eu poderia fazer tantas coisas que eu abri mão pela tua vontade, eu abri mão para poder dançar, eu abri mão para servir na sua casa, eu abri mão de tantas coisas e nada acontece. Eu oro há 5 anos, porque foi quando eu renunciei de verdade, porque não é porque você é filha de pastor, né? Ai, desculpa, gente, eu sou Thaís Batista, é que eu estou muito nervosa. Mas eu ficava Espírito Santo. Não é porque eu sou filha de pastor, eu cresci na igreja desde que eu estava na barriga. Eu estava na igreja, né, desde a barriga da minha mãe. E eu falava, mas nada acontece. O que adianta vir para a igreja? O que adianta ter que aguentar pessoas que eu não gosto? O que adianta? Essa era a Thaís. E a Thaís era muito crítica, né? Eu sou um pouco, estou no processo. Mas eu falei, Espírito Santo, eu não quero mais. Eu não quero mais ir para a igreja, eu não quero mais fazer mais nada, porque eu estou cansada. Eu estou cansada de deixar tudo, me sacrificar pela igreja e nada acontece comigo. Eu peço e nada acontece. Essa era a Thaís o ano passado. E foi quando eu estava no momento mais difícil, que eu falei, tá bom, minha área sentimental não dá para resolver agora, eu preciso de profissional, preciso de emprego. Namorado a gente arruma depois. E quando eu estava no nível que eu falei, meu Deus, eu vou conseguir, agora vai com tudo, eu vou ter o meu emprego, eu vou andar. Quando eu decidi andar, quando eu decidi me mover, aí era a semana da SDA, a semana do avivamento. Alguém aqui já foi na semana do avivamento? Quem não foi esse ano, pode mudar a sua história. E no SDA, nós íamos servir na segunda-feira. Aqui a nossa igreja, ela ia receber as pessoas. E eu tinha o aniversário da minha prima, toda a minha família está reunida. Eu tinha várias outras coisas para fazer. E também eu tinha que estar no treinamento de um serviço. Só que eu comecei a ver toda a minha vida. Eu falei assim, eu não vou abrir mão. Eu não vou abrir mão de servir a Deus. Eu não vou abrir mão daquilo que Deus tem para mim. Eu falei assim, eu preciso de um emprego, mas eu não estou desesperada. Então, eu rejeitei. Eu rejeitei sem pensar. Eu comecei a olhar e falei, não, tem muita coisa para fazer essa semana. Eu vou servir a Deus. Tudo bem, se eu estou desempregada, eu vou continuar desempregada, mas primeiro eu vou colocar Deus na minha vida. Essa foi a decisão que eu tomei na semana da SDA. E aí eu falei, eu vou servir. Eu estava feliz de servir, mas o meu coração estava destruído. Meu coração estava assim, gritando, falando, Thaís, chega que você é trouxa. Essa era a voz que vinha na minha cabeça. Mas eu falei, Deus, eu sei que tem algo, eu sei que tem mais. E aí, eu servi, eu fui na casa da minha tia, decorei tudo para minha prima e falei, eu vou estar na casa de Deus, não vou poder estar na sua festa, me perdoa, mas a prioridade é Deus. Naquele dia foi a primeira vez da minha vida que eu tomei uma decisão de não estar com a minha família, que depois minha família ficou triste, mas eu entendi o que era prioridade na minha vida. E foi quando o Senhor começou a falar comigo, porque eu comecei a servir um monte de coisa que não era o que era para eu fazer. E o Espírito Santo começou a falar, Thaís, sabe por que você está fazendo isso? Porque eu te chamei, eu não chamei fulano, eu não chamei ciclano, eu chamei você. E você foi chamada para suprir todas as necessidades da igreja. E aí eu falei, uau. E foi quando o Senhor me levou a procurar algumas coisas. Eu comecei a falar, Deus, tá bom, o que o Senhor quer falar de mim, comigo? O que o Senhor tem para falar na minha vida? Eu não quero ser a Thaís que critica tudo que está acontecendo. Eu não quero ser a Thaís que é revoltada com as situações adversas. Mas eu quero ser uma Thaís que faz aquilo que o Senhor tem para fazer. E foi quando o Senhor começou a me direcionar para um lugar que eu nem imaginava. E na semana da SDA, Ele me levou a uma rede social de um lugar que eu conhecia. E era uma escola de missionários, mas era um programa de líderes. E o Senhor falou, Thaís, começou a queimar no meu coração. Vai para esse lugar. E eu falei, não vou. Comecei a ver todo o programa, tinha que servir muito, muito. Eu falei, não vou. Tem que limpar banheiro, tem que fazer não sei o quê, tem que lavar louça. Nem na minha casa, vou lavar ela de um lugar terrível. E aí, o Espírito Santo falou, vai. Eu fui falar com os meus pais. E os meus pais, eles falaram, Thaís, você não vai. Você não vai. Nós não temos dinheiro, nós não vamos gastar isso,
você não pode fazer isso, e para mim foi um balde de água fria. Foi quando o Espírito Santo, ele falou, Thaís, você vai? Eu falei, tá bom, eu vou. E quando eu ouvi a ministração do pastor Hildo, eu não sei se vocês estavam, mas toda vez que tem um final da SDA, o pastor Hildo chama aqueles que têm um chamado pastoral e que não querem um chamado pastoral. Sou eu, Thaís. E aí eu ia. Aí o Senhor falou, Thaís, por que você sempre vai para frente e você só recebe e você não derrama, você não transborda aquilo que você recebeu? E foi quando eu recebi o Espírito Santo falando, Thaís, você tem que ir. E eu fui. E nessa temporada minha, nesse lugar desconhecido, a palavra que eu tinha, eu quero que vocês abram em Provérbios 16, 9. A palavra que eu tinha recebido do Espírito Santo naquele dia foi no coração do homem. O homem planeja o seu caminho, mas o Senhor determina os seus passos. Nesse dia, eu falei, Espírito Santo, faça o que você quiser fazer. E quando eu fui arrumar minhas coisas para ir para esse local, para essa escola missionária, eu comecei a ver uns pedidos que tinha desde 2021. A Thaís, que estava com o coração totalmente destruído, sentimentalmente, profissionalmente, tinha vários pedidos lá, que eu morri de vergonha. Eu falei, pai, desculpa. E eu comecei a ler. E quando eu li, na vida sentimental, eu pedi uma pessoa específica. Eu falei, nossa, por que eu pedi isso? Aí o Senhor começou a falar comigo, Thaís, não era para você, e não sei nem por que você pediu. E aí eu falei, me perdoa, pai. Comecei a rasgar a folha, pedindo perdão. Aí eu abri a segunda carta. A segunda carta, eu estava pedindo para o Espírito Santo. Eu falei, pai, por favor, em 2023, eu quero ir nesse local. Eu nem lembrava disso. Eu quero ir nesse local. E faltava 5 meses para acabar 2023. Aí o Espírito Santo falou assim, eu nunca deixei de te escutar. Apenas você não espera o meu tempo. Porque se você estivesse namorando, você não estaria vivendo isso. E por isso que eu impedi que isso acontecesse, para que você vivesse a minha vontade. Aí eu falei, tá bom, pai. Ok. E eu decidi fazer a vontade de Deus. E quando eu cheguei nesse local, nessa escola de missão, eu não sabia o que o Senhor ia falar, eu não sabia o que Ele ia fazer. Mas quando eu cheguei, a música que estava tocando no meio de uma tempestade, apagaram-se todas as luzes da fazenda. Eu fui para uma fazenda, para o meio do nada, apagou todas as luzes. Tempestade terrível. E começou a tocar, nada vai roubar a sua glória. Então, nessa hora, o Espírito Santo começou a falar comigo. Não importa a dificuldade que você esteja passando, não importa as adversidades, eu não vou deixar de estar ao seu lado e nada vai roubar aquilo que eu tenho para você. E quando eu cheguei lá, me entregaram um papel. E eu quero que você abra em Jeremias 29, 11. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, declara o Senhor. Plano de fazê-los prosperar, não de causar dano. Plano de dar a vocês esperança em um futuro. Eu falei, como que essas pessoas me conheciam? E nessa temporada eles escreveram, o Espírito Santo quer um tempo com você, um secreto. E eu não sabia o que ele queria. E quando eu vim aqui ministrar, a primeira vez que eu ministrei na minha vida toda, eu ministrei sobre Atos 1:8. Eu quero que abra Atos 1:8, por favor. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, até os confins da terra. Eu não conhecia o Espírito Santo. Era raso. Porque eu não tinha uma intimidade, eu não tinha um secreto com Ele. Eu não falava, Espírito Santo, a minha vida está difícil, eu não estou aguentando, eu não aguento mais ir para a igreja, é muito chato, tem pessoas que ficam falando isso, falando aquilo, e não sei o quê, não sei o quê. E tudo que eu tenho que viver é muito chato. Mas o Espírito Santo estava falando, Thaís, eu quero que você tenha intimidade comigo. Porque tendo intimidade, você vai suportar aquela pessoa insuportável. Porque você tem que amar.
Você tem que derramar meu amor. Você vai suportar aquelas pessoas que precisam ser curadas, que precisam ser restauradas. E eu não entendia isso. Eu não entendia porque que eu precisava suportar todas as coisas. Eu não entendia porque às vezes tem situações nas nossas vidas que não vai para frente. Às vezes você fala, minha casa está destruída, a minha família, os meus pais são chatos pra caramba, muita coisa acontece, pastor mandando na minha vida, discipulador mandando na minha vida. Mas você não entende que eles só estão querendo te guiar para o caminho certo. Às vezes você fala, por que eu tenho que vir para a igreja? É muito chato. É porque você escolheu o melhor lugar para se estar. Imagina eu, desde pequena, eu tenho 32 anos, eu tinha uma raiva de igreja. E eu falava, que saco, por que eu tenho que ir para a igreja? Mas o Espírito Santo falava, para de olhar para as pessoas, você tem que olhar para mim. O problema é que você nunca olhou para mim, você nunca falou, ei, faça o que tiver que fazer. Às vezes a gente fala aqui sobre o poder do Espírito Santo, mas a gente não recebe esse poder. Às vezes a gente vem para a igreja, a gente está brincando de casinha. Mas aí Jesus volta, para onde você vai? Foi que eu fiz essa pergunta. Se Jesus voltasse hoje, para onde vocês vão? Vocês sabem? Vocês têm certeza? De verdade. Às vezes a gente fala, às vezes a gente olha, pô, errei hoje, pô, pequei hoje. E o Espírito Santo falou para mim, Thaís, para de colecionar pecados. Para de ficar se cobrando, porque ninguém é perfeito. Para de ficar pensando nas pessoas, sendo que você tem que olhar para mim. E foi quando eu falei, ok, Deus. Eu falei, ok, eu vou viver uma experiência que eu não sabia. E eu falei, ok, eu quero esse poder para mim. Porque eu fui para um lugar que lá se falava muito do poder dunamis. E eu falei, o que é isso? E aí meu líder de apoio, porque eu tive que servir. E o meu serviço primeiro foi logo no apoio. Eu falei, que saco, vou ficar limpando banheiro. E o meu líder falou, Thaís, quando eu cheguei nesse local, eu descobri o poder dunamis, o poder explosivo do Espírito Santo, que mudou a minha vida, que mudou a minha história. E é nele que eu quero para a minha vida todos os dias. Eu falei, uau, eu também quero. Mas eu aprendi que primeiro eu tenho que servir. Eu primeiro tenho que começar do zero. Eu servia, desde pequena, meus pais me ensinaram a servir. E nessa tarde, eu quero compartilhar rapidamente as experiências que eu tive com o Espírito Santo. E a primeira foi servindo no apoio. Foi o pior momento da minha vida. Desentupir privada. Nunca tinha desentupido privada. Nunca. Eu tive que desentupir muitas privadas. E foi muito engraçado que era um peso. Era horrível. Eu estava cansada, porque eu não fazia isso na minha vida. E eu falava, Deus, por que eu estou fazendo isso? Eu podia estar em casa, vivendo muito bem. E o meu líder falava, Thaís, por que você está limpando isso? Por que você está cansada? Você pediu para alguém orar por você? E eu ficava com uma raiva, eu falava, nossa, que saco. Mas o Espírito Santo falava, não, Thaís, você tem que entender por que você está limpando. E um dia, eu estava limpando o refeitório sozinha. Uma líder chegou em mim e falou, Thaís, um dia eu era aluna e eu estava limpando tudo. E eu perguntei para o Espírito Santo por que eu estava limpando tudo sozinha. E ela falou, ele me falou que eu tinha que limpar as mesas para ajudar a limpar o coração de muitas mulheres e que eu precisava ter força para ajudá-las, porque o meu chamado é pastoral. Aí eu olhei para a cara dela e falei, ok. Falei, por que você está falando isso? Só porque o meu chamado é pastoral também? Eu já estava revoltada. E nessa hora o Espírito Santo falou, Thaís, você tem que entender que você tem que servir as pessoas, fazer aquilo que tem que ser feito, sem pensar em mais nada, mas apenas que você está fazendo para o meu reino. E nessa hora o Espírito Santo começou a falar comigo, Thaís, limpa o que eu tiver que fazer, começa a pedir para que eu esteja com você, para que eu segure a sua mão. E eu falei, Espírito Santo, esteja comigo, vem me ajudar a desentupir todas aquelas privadas, porque todo mundo orava em línguas, quando eu não desentupia, eu falava, meu Deus, socorro. Mas eu aprendi que com o Espírito Santo tudo ficava mais leve, porque tem muitas coisas entupidas nas nossas vidas que a gente não consegue tirar, e a gente acha que na nossa força a gente vai conseguir desentupir, mas não. Nós temos que pedir ajuda ao Espírito Santo, para ele desentupir junto com a gente. Sabe por quê? Porque às vezes a gente acha que nós somos poderosos, mas nós não somos. Às vezes a gente acha que tem que ir na nossa força, mas não.
a gente tem que falar, Espírito Santo, caminha com a gente. E foi que eu entendi servindo, porque eu estava cansada, revoltada, eu falava, que cansaço. Mas o Espírito Santo falava, Thaís, você tem que entender que você precisa fazer tudo isso. E quando eu entendi todos os meus serviços ali no apoio, eu fiquei leve. Depois de 3 semanas, todo mundo falava, Thaís, você está gostando de fazer o que você faz? Eu falei, claro, tudo fica mais fácil. Quando eu entendi que o Espírito Santo tinha que fazer parte dos meus dias. E depois, na aula de identidade, e na aula de declaração, tinha muitas áreas da minha vida, como eu falei, sentimental, eu estava, estraçalhada. E eu falei, Espírito Santo, hoje eu não tenho, mas eu comecei a profetizar aquilo que eu não tenho. E teve uma tarde que eu falei, Espírito Santo, eu estava cansada, mas falei, Espírito Santo, esteja comigo. E eu comecei a declarar sobre o meu futuro esposo, a minha família, a minha profissão. Eu falei, Pai, eu sou uma excelente advogada. Pai, eu comecei a falar tudo aquilo que eu não tinha ainda. E o Espírito Santo começou a tranquilizar o meu coração. E eu vi o Senhor movendo ao meu favor. E quando eu fui dormir, escutei uma voz que me deu medo. Mas nessa hora eu falei, Espírito Santo, Satanás não vai roubar as promessas que o Senhor tem para a minha vida. Eu me levantei e eu falei, Espírito Santo, venha sobre a minha vida e eu derrubo agora Satanás, porque Satanás não vai roubar as suas promessas. Muitas vezes você está entregando os seus sonhos, as suas promessas para Satanás. Você está deixando passar, mas você tem que se levantar. E sabe quem te levanta? É o Espírito Santo. E teve um momento a terceira experiência que eu tive com o Espírito Santo foi quando eu estava doente. Foi o pior momento da minha vida. E eu falei, agora? O que eu vou fazer? Eu vou morrer nesse local. Porque não tinha assistência médica boa. Eu fiquei muito doente, a minha família não via a hora de eu ir embora, de eu voltar para casa. Mas eu falei, Espírito Santo, é você que cura. E a sua cura vai me levantar. Foi difícil. Mas eu falei para os meus pais, eu vou voltar para a fazenda. O médico gritando, muito bravo, falou, você vai ficar em casa. Eu falei, eu vou voltar para aquele local, porque eu tenho mais de Deus para mim. E eu falei, Espírito Santo, toca nos meus pais, porque eu vou ficar doente, com o pé machucado, mancando, com botinha, mas eu vou experimentar aquilo que Ele tem para fazer. E a última experiência que mudou minha vida foi a corrida. A corrida, ela me mostrou que às vezes nós nos sentimos incapazes. E eu nunca tinha corrido 10 km. E eu falei, vou correr. Mas o médico falou, não, Thaís, você não pode, só malhar, só na academia. Eu falei, vou correr, porque eu tenho que correr. E eu falei, Espírito Santo, e agora? E aí todo mundo falou, Thaís, você tem que correr, você tem que correr. Fui treinar a corrida. Eu estava correndo 7 km. Sem fôlego nenhum. E eu comecei a correr. Eu corria. E teve uma hora que eu fechei e falei, Espírito Santo, corre comigo. Espírito Santo, corre comigo. E quando eu comecei a correr, eu não aguentava mais. E foi quando eu comecei a enxergar a minha profissão. Quando eu comecei a enxergar o meu futuro esposo, os meus filhos, o meu ministério, a minha família que sempre tem estado no altar de Deus, aquilo que o Senhor ia fazer nas nossas vidas, eu comecei a enxergar que eu precisava lutar e que eu não podia parar. Às vezes a gente está numa corrida que a gente não aguenta. Às vezes está uma tempestade desse lado, uma tsunami daquele lado, e vem o mar, derruba você. E você fala, agora, o que eu vou fazer? E você não consegue andar, caminhar. Nessa tarde, eu resumi o que Deus fez comigo, porque Ele fez muitas coisas. Mas eu quero te falar que mesmo as dificuldades da sua vida, as adversidades, o Espírito Santo está com você. E você não pode parar, você tem que continuar. Então, muitas vezes você está ali, você está derrubado, você não aguenta. Muitos vieram do encontro. Foi perfeito a sua semana? Muitos vieram com dificuldades. Muitos falaram, e aí? O que a gente vai fazer? Espírito Santo, o que eu faço? Na realidade, nessa tarde, eu quero te convidar a entender
entender que você está numa corrida. Que você está numa corrida que está acontecendo um monte de coisa. Às vezes pode ter cobra. Igual eu corri lá no Bananal, tinha cobra, tinha esterco, tinha um monte de coisa. Mas eu falava, Deus, eu preciso correr. Porque eu tenho os meus sonhos. Eu tenho muitas coisas. Eu tenho que ser uma advogada. Eu tenho a minha família. Eu tenho um ministério. Eu tenho um chamado que eu neguei desde que eu tinha 10 anos de idade. Mas o Senhor tem grandes coisas para a minha vida. Eu não posso parar. Eu não posso parar porque o Satanás tem falado mentiras ao meu respeito. Eu não posso parar por causa dos meus pecados. Eu não posso parar porque às vezes a gente fala, ai, mas eu pequei. E daí, levanta. O Espírito Santo te levanta, Ele te limpa, Ele muda a sua história, Ele muda seu destino. Para de ficar brincando, de estar na igreja. Para de ficar brincando de casinha. Porque o Espírito Santo ele é muito real. Às vezes você coloca ele de lado. Muitas vezes eu coloquei ele de lado. E muitas vezes eu pequei. E ele chorava. Mas eu não estava nem aí. Eu só queria fazer a minha vontade. Nessa tarde eu falo para você, para de fazer a sua vontade. Eu sei que muitos aqui estão decepcionados. Muitos aqui falam, eu não sei o que eu faço. Muitos aqui acham que os pais se dedicaram tanto à casa de Deus que não valeu a pena. Muitos aqui estão feridos. Mas eu quero te falar, o Espírito Santo vem para renovar suas forças. Ele vem para te restaurar. Ele vem para te capacitar. E Ele está falando, ei, eu estou com você. E nessa tarde, eu quero que você feche os seus olhos. E fale com Ele. Essa tarde é você e Ele. Não é ninguém, não é seu amigo. É você e Ele. Você sabe as suas fraquezas. Você sabe como está seu coração. E eu quero que você tenha esse tempo com Ele. Porque Ele vem para te curar. Ele vem para te restaurar. Ele vem para mudar a sua história. E nessa tarde é uma tarde de decisão. Eu decidi viver aos pés do Senhor Jesus. E convidar Ele para fazer parte dos meus dias. Então feche os seus olhos agora. E se desliga. Se desliga do seu amigo. Se desliga de tudo. E deixa Ele fazer. Porque é Ele que tem que fazer. Porque quem muda a sua história, quem muda seu caráter, quem muda você é Ele, não é você. Espírito Santo, venha tocar nos corações. Venha, Senhor, tirar os corações de pedra. E venha, Pai, com o teu poder explosivo, com o teu poder agora. Venha restaurar agora. E toda mentira que Satanás cai por terra agora. Em nome de Jesus.
seja a honra e o poder ao que está sentado sobre o trono, ao que vive para sempre, sempre. Seja a glória, seja a honra e o poder, seja a glória, seja a honra e o poder, seja a glória, seja a honra e o poder, seja a glória, seja a honra. Você que dentro do seu coração você fala: Espírito Santo, eu quero tomar uma posição de não sair da mesma forma que eu entrei. Vem aqui na frente, se prostre diante do Senhor, se prostre diante da cruz, que nós queremos orar por você. Se você realmente quer viver o poder explosivo do Espírito Santo, se você não quer ser do mesmo jeito, eu te convido para sair do seu lugar e falar: Espírito Santo, derrama o teu poder. Derrama o teu poder na minha vida, porque eu quero derramar e transbordar. Saia do seu lugar, não fique preso, não fique: ai, eu não quero. Fala: eu quero mergulhar. Sinta essa vontade, o Espírito Santo está aqui. Usa-me em qualquer lugar, derrama tua glória em mim, servirei em qualquer lugar. Usa-me em qualquer lugar, servirei em qualquer lugar. Quero ver tua beleza, usa-me em qualquer lugar, derrama tua glória em mim, servirei em qualquer lugar. Quero ver tua beleza, usa-me em qualquer lugar, derrama tua glória